Por quê? Por quê? Decidi. Nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos de revelação da tua pessoa. Tu nos dás luz, tu nos dás a visão de Cristo crucificado, para que Ele seja o tudo em todos. Em nome dEle. Amém. Quantos viram na Bíblia que para se orar tem que fechar os olhos? Jesus, quando orava, ele abria os olhos e olhava para os céus. De onde veio este princípio? Veio do misticismo, para fazer com que nós nos tornemos mais fechados, mais fora do barulho. Mas não é o barulho externo que nos tira de Deus, é o barulho interno. E às vezes, quando você está com os olhos fechados, você tem mais barulho por dentro do que por fora. Eu posso orar com os olhos abertos, dirigindo o carro, andando na rua, falando com meu pai, conversando com você e falando com ele ao mesmo tempo, sem prejuízo nenhum da minha comunhão e da minha fé com ele. Lembra-se que ontem nós falamos aquela história que Brennan conta dos dois judeus, o Ian e o Moshe, que foram ao rabino. Lembra-se de ontem? Depois eu vou falar isso mesmo. E eles chegaram lá. O rabino também deu um problema, né? Porque meu filho se tornou um cristão, o rabino disse também, meu filho se tornou cristão, e foram falar com Javé. Afinal de contas, Javé, o que está acontecendo? Então ele responde: eu também tenho uma coisa esquisita para contar para vocês. O meu se tornou cristão. Mas o problema é que o judeu, quando se torna cristão, não é o caso de Cristo, e ele é o cristão, muitas vezes ele traz a bagagem do judaísmo para dentro da igreja. O Velho Testamento é a flor, o Novo Testamento é o fruto. O Velho Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Tudo que foi dito antigamente, Deus havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho. O Filho é a realidade. O Filho é tudo que Deus tem para nós. Não tem outra coisa a não ser o Filho. Toda a linguagem anterior, ela é fragmentária. É uma linguagem menor. E nós temos que ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E não ler o Novo Testamento à luz do Velho Testamento. Nossa leitura é a partir de Cristo, porque o Velho Testamento fala de Cristo. O Dr. Christian Shane diz que se você ler uma página da Bíblia e não encontrar Cristo, você não está lendo a Bíblia, porque este é o livro que fala de uma pessoa, Cristo. Deus escolheu Abraão. Presta atenção, não foi Abraão que escolheu Deus. O Evangelho é sempre Deus buscando. Ontem nós vimos que quando os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles fugiram da presença de Deus. O homem é um fugitivo de Deus. Ele procura se esconder. Ele tem vários esconderijos. As árvores dos jardins foram os esconderijos dos nossos pais e a tanga que eles usaram. Mas nós temos outros esconderijos de Deus. E um deles é a religião.
É o lugar onde você se esconde de Deus. Você se envolve tanto com tanta coisa que você não tem tempo nem comunhão nenhuma com Ele. E depois do dilúvio sobraram 3 ramos: o ramo semita, o ramo jafetita e o ramo cananita. Destes 3 tem toda a povoação. Tudo começou ali no Monte Ararat, depois do dilúvio. E aí se espalharam os vários povos. E Deus chama um homem semita, isto é, da origem de Sem, para ser missionário na terra de Canaã. Canaã é a terra dos descendentes de Cão, que tinha sido amaldiçoado por causa de estupro contra o seu pai. Mas Deus ama a gente. Deus ama a gente. O homem se tornou idólatra, mas a idolatria não pode obstacular o amor de Deus. O pecado não pode impedir a ação de Deus no homem. Deus é maior do que o pecado. E então ele pinçou Abraão. Deus escolheu Abraão e disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual era a terra que Deus tinha para Abraão? Era a terra dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos filisteus e de uma série de eus, como eus estão aqui. Tem tantos eus que ele quer destruir. E ali estava aqueles povos, onde Deus queria um homem para uma semente. Da tua semente eu quero fazer uma bênção sobre toda a face da terra. É da tua semente, não das suas sementes. Deus falava de uma semente. E Deus sempre coloca testes para a nossa fé. Abraão chegou em Canaã, vindo da Mesopotâmia, e ali ele implantou-se, mas logo veio a primeira crise, a crise da fome, a tentação da nossa primeira tentação de Cristo, que é transformar pedras em pães, ou a tentação de satisfazer os nossos instintos. E onde Abraão foi buscar o recurso? No Egito. Deus tinha mandado ele ir para Canaã. Ele disse: e lá eu vou sustentar você. Abraão não creu que Deus podia sustentá-lo, e na hora da crise fugiu para o Egito. Nós sempre fugimos para o Egito. Egito é um tipo do mundo, onde nós vamos buscar recursos quando nos faltam os nossos recursos. Em vez da gente confiar em Deus, a gente confia no sistema do mundo. Na hora que vem uma crise, ao invés de nós dependermos de Deus, nós vamos para o banco buscar um empréstimo. Quando nós estamos numa crise muito forte, nós corremos para o médico. Não que eu seja contra médico, pelo contrário. Mas antes, nós devíamos buscar o Senhor, e o Senhor nos indica o médico. Ele vai usar pessoas, mas nós buscamos primeiro as pessoas e não a Deus. Isto aconteceu com Abraão, acontece com todos nós. Abraão foi para o Egito. E quando você vai no Egito, o Egito começa a ter influência na sua vida. E o Egito mandou para Abraão uma escrava. Essa escrava se torna um desastre na vida de Abraão. Porque Deus havia dito que era na semente dele com Sara que seria a bênção para o mundo. E ele então vai e percebe, aos 75 anos, que os anos estão se passando e a promessa de Deus não está se cumprindo. E quando ele tinha 86 anos, ele viu que não tinha Viagra naquele tempo. E a coisa estava ficando feia. Então a própria mulher dele oferece de bandeja a opção, e então nós temos o desastre da carne.
A carne sempre tem a sua maneira de fazer. E nós temos o nosso Ismael, que nasce do Egito. Ismael é meio cananeu e meio semita. E aí onde está um grande perigo, que é o casamento misto. Casamento misto não tem nada a ver com um de um lado, outro do outro. Tem que haver com fé. Casamento misto não é casamento de pessoas de povos diferentes. Tem o casamento do mesmo pai. O Pai Celestial e o Pai da Terra. E Ismael foi um desastre. E depois Deus entra na parada e deixa Abraão em quarentena. Durante 13 anos, Deus fica em silêncio. O deserto da fé. Você precisa crer que eu sou Deus. E que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Aquele que tem o poder de amamentar o que não nasceu. Aí Abraão já estava borocochô, impotente. A sua mulher borococheia. E ele agora, Deus entra na piada, dizendo: vocês vão ser pais. Aquilo causou um riso entre eles. Abraão riu de um lado, Sara riu do outro. Por isso o nome Isaac significa riso de coisa engraçada. Deus faz gracejos. Aliás, Deus é bem-humorado. Ele gosta de fazer umas coisas bem-humoradas. Só para fazer aqui um parêntese, a Edom, que é Esaú, gostava muito de vermelho. Toda essa linha vermelha que tem aí do mundo tem sangue de Edom. Inclusive os descendentes de Rothschild, Roth em alemão, Schild é escudo vermelho. Tudo que é de vermelho, inclusive o PT, vermelho é de Rothschild. Aqueles outros lá do Sem Terra, Rothschild. Tudo que é de vermelho é dessa turma. E como ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas vermelhos, Deus fez uma brincadeira com ele. Quando dividiu a terra, deu um único pedaço de terra vermelho da Palestina, da região, para Edom. A região de Petra, a região dos Edonitas é vermelha, terra vermelha, parecida com a do Paraná. Deus diz assim: vocês gostam de vermelho, vocês ficam aqui no vermelho. Eu não vou te dar. E para o Abraão, Deus deu a pior terra. Só que eu não vou entrar nesses detalhes, que é para não perder tempo, mas a terra mais rica, só o Mar Morto, tem riqueza maior em sua estrutura do que Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Holanda, toda a Europa Oriental, mais do que todos eles juntos, só no Mar Morto. Por isso que é a briga deles ali. Fortunas de riquezas e minerais. Mas se não fosse morto. Hã? E é morto, né? E é morto. Porque, inclusive, é isso que a gente tem que ver. Na morte há mais vida do que na vida. Então, Isaac é o fruto da impotência, não é da carne, é da potência de Deus. Os impotentes pais tiveram filho do poder de Deus. Aí eles têm dois filhos, Esaú, o vendilhão, e Jacó, o trapaceiro. Deus nunca vai contar com gente perfeita. O que ele tem no mundo é pecadores indignos e sórdidos, mas ele não é atrapalhado com isso. E ele escolheu um e rejeitou o outro. Por quê? Sempre as pessoas querem saber. Não sei por que o espermatozoide que me gerou foi o que foi aquele escolhido. Sei que meu pai era um homem, um varão bastante
adequado, vigoroso, e parece que a espermia dele tinha mais de 7.000 espermatozoides. Quando a espermia é baixa, então a gravidez é mais dificultada. E ele teve 9 filhos, então morreram 2 no meio do caminho, mas ele era bom de fazer filho. E então tinha provavelmente mais de 100.000 espermatozoides. E por que fui eu escolhido? Depois de 43 anos de minha mãe, de idade dela, eu também não sei. Sei que eu fui escolhido. E você também. Você é um eleito e não dá para discutir esse assunto. E se você não nasceu como o Pitt, né, Brad Pitt, você nasceu como o Isaac. É isso aí, e ponto, e é um especial de Deus que ele escolheu da sua maneira. E ele escolheu Jacó. Jacó era um trapaceiro. Jacó ficou no pé da mãe, ali, rondando a mãe. Ele era um filho mimado, filhinho da mamãe, até a idade de 87 anos. Se você pensa que Jacó saiu de casa jovem, leia a Bíblia com cuidado, que você vai ver. E só aos 87 anos ele foi para casa. Quando o último filho dele nasceu, ele tinha 107 anos. Ele levou 20 anos lá na terra da mãe dele, em Harã. Lá ele conheceu a sua esposa, lá ele teve os seus filhos. Aí ele teve aquela coisa toda que você sabe, 2 mulheres para lá, 2 para cá, 2 concubinas, e aí ele faz filho numa, faz noutra, e o sogro dele passando ele para trás, porque o trapaceiro tem sempre um outro mais labão do que ele. E o lambão foi lá e passou ele para trás, e aí ele resolveu ir embora. E na volta, quando ele ia voltando, Deus encontra com ele. Deus encontra-se com ele. Não ele se encontra com Deus. Ele não estava buscando Deus, mas Deus estava buscando ele. E buscou e encontrou num lugar próprio, Jaboque, que é o lugar da passagem que desce para o rio Jordão. Jaboque é aquele que anda depressa para aquele que anda para baixo. Jordão é o que vai do alto da montanha do Horebe, Monte Hermon, para o Mar Morto. Ele desce de 3.000 metros de altitude para 380 metros abaixo do nível do mar. Jordão é o rio que desce das alturas para a morte. É um símbolo da vida cristã. A arrogância tem que ser esvaziada até a depressão. E o Jaboque é o riacho que entra no Jordão para ir como último afluente para o Mar Morto. Ali estava Deus tratando na geografia com a natureza humana. Jacó entrou um maratonista de fuga e saiu de lá como um para-olimpíado. Daí para frente, ele é o Cláudio, o manco. Mas ele entrou como Jacó, o trapaceiro, e saiu como Israel, o príncipe. Essa mudança é muito importante nós entendermos. Deus pega sempre um trapaceiro, passa com ele pela cruz e faz com que ele saia do outro lado como um príncipe, mas ele sempre vai trazer as marcas da cruz. Ele carrega para sempre as marcas da cruz. Jacó teve o seu último filho depois que passou o Jaboque, Benjamim. Os outros filhos são extra-Jaboque. Agora, daí para frente, nós temos uma mudança total na conduta de Jacó. Ele não é mais Jacó, ele é Israel. Israel tem 12 filhos e os filhos têm ciúme. Ciúme de um deles, o penúltimo, filho de uma mulher que era estéril.
Todas as estéreis na Bíblia têm um significado, nós não vamos tratar disso hoje, mas é um significado muito importante, que Deus é quem age na vida da impotência humana. E os filhos tiveram ciúmes, e ali foi plantado a primeira semente da cisma, ou do cisma. Cisma é divisão, é separação. Aquela família começou a gozar de um processo de desintegração. A inveja é o pecado que levou Lúcifer a cair, que levou Adão a ser tentado. Eu não sou Deus, eu não posso admitir não ser Deus. Você é maior do que eu não posso admitir. E aí gerou um processo, o ciúme e a inveja, e o povo teve outra crise, a crise da fome. E onde eles foram recorrer? Ao Egito. Deus havia dito para Isaac: nunca retornes ao Egito. Não voltes ao Egito. Não faça como seu pai. Isaac não foi ao Egito. Mas por causa da briga dos irmãos, José foi levado ao Egito. E aí o que aconteceu? Você sabe. A história mostra que o Egito tomou conta de Israel. 430 anos. E ontem nós vimos que as duas irmãs, Oalá e Oalibá, Samaria e Jerusalém, começaram a se prostituir no Egito, antes delas existirem. Ou seja, nas tribos. O começo do problema estava nas tribos. Era competição. Quem é mais? Quem é melhor? Quem tem mais dons? Quem tem mais poder? Quem tem mais? Sempre a ideia de exaltação. Daquelas tribos vem todo o processo, 400 anos, até que o povo grita, queremos um rei como todas as nações. Porque o período dos reis foi um período de pecado, queda, clamor ao Senhor. Deus levantava um homem, eles se arrependiam, pecado, queda, o povo clamava ao Senhor, Deus enviava uma pessoa, havia arrependimento, tinham paz, clamavam, e é sempre nesse ciclo, o ciclo repete-se. Aí eles cansaram e pediram um rei, queremos um rei, o Senhor não sabe dirigir. Samuel, o último dos reis, dos juízes, ele diz, eles estão me rejeitando. E Deus diz, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não me querem, mas só que eu quero eles. Eles não me querem, mas eu não dou divórcio. Eu não dou separação. Eu sou um Deus fiel. Depois vocês um dia que tiverem tempo, leiam o profeta Oséias, que Gomer é Israel, a prostituta barata que ele foi buscar. Ele teve filhos de prostituição, mas Deus nunca deixou. Mesmo não meu povo, Lo-Ami, ele diz, não, esse é meu povo, eu não vou deixá-lo. Há um Deus da graça que assusta, porque a graça nos assusta. A graça quebra com todos os méritos. A graça destrói toda a sua meritocracia. Ela vai apanhar o mais indigno, o mais terrível de todos os seres humanos. As tribos, vem o caminho do cisma e aparece uma luz do Evangelho. Eu estou com uma corrente hoje, o Arthur, cadê o Arthur? Saiu? O Arthur é o filho do Júlio, ele se designou o meu personal style.
Ele disse: agora, pastor, eu vou cuidar da sua imagem. O senhor precisa ficar mais moderno. Aí hoje ele chegou e me deu essas duas chaves. Eu comecei a rir. Eu digo: não vai servir muito para a mensagem, porque o Senhor fala de uma chave que ele tem com Davi. A chave que abre e ninguém fecha. Essa chave aqui, uma é para abrir o coração da Carmita e o outro é para abrir o coração dos meus amigos, para não me julgarem tanto. O fato é que Deus tem um chamado com Davi. Davi é um podre. Davi era até um esquecido da família. Lembra-se que quando Samuel foi procurar lá na casa o futuro rei, porque Saul tinha sujado as botas, e a expressão sujado as botas no Nordeste é muito interessante, né? É quando o cara que vai caçar a onça, né? E chega lá na hora de caçar a onça, aí ele escuta um tiro e cai. Eram dois companheiros aí daqui a pouco ele vira assim e disse: compadre. Aí o outro responde: o que foi? Sangue fede? Havia sujado as botas. Saul foi um covardão. Apesar da sua valentia toda diante dos amalequitas, ele fez uma negociata e Deus o rejeitou, porque o pecado da feitiçaria é menor do que porfiar contra a palavra de Deus. E Deus então manda Samuel buscar um substituto para esborrar a bota aí, e ele chega na casa de Jessé. Jessé já ficou todo contente e manda buscar o Samar, o Eliabe, os mais bonitões, porque nós temos uma ideia de que a coisa está na estampa, na aparência. E quando aparece um lá que é todo bonitão, e aí Samuel diz: eu estou na presença do rei. Olha só, esse aqui é o como é aquele outro mais bonitão do cinema aí, aquele... Hein? Tom Cruise. Já era, né? Já está velho. É um bonitão. Ele dizia: certamente estou na presença do rei. Aí o Senhor disse assim: não olhe a aparência dele, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a casca, o exterior, eu vejo o coração. Aí passaram e Samuel estava já meio desanimado, porque passaram 7 e aí não tem mais um, não? Tem um, mas é esquisito. Tem nem jeito de gente. É meio... Alguns acham que ele tinha lá uns defeitos de personalidade, alguma coisa. Ele era misantropo, uma palavra meio... É palavrão, né? Um homem esquisito, meio fechado. Ele gostava de tocar harpa, cantar sozinho, jogar pedra em coisa. Era uma pessoa, ficava quieto lá no mato. Era um sujeito meio esquisito. E era sardento, fogoió, tinha cor de fogo, de guariba. Você sabe o que é guariba? A mulher do capelão. Você sabe o que é o capelão? O bugio, uma macacona amarela. Davi era meio assim esquisitão. E aí Deus disse: vai, manda buscar esse cara aí, que eu quero conversar com ele. Esse daí foi chamado. É sempre assim. Deus tem uma especialidade em pegar bagulho que eu fico impressionado. E aí ele vai lá e chama o Davi. E quando o Davi entra, ele diz: é este. Pega a botija, pega o chofar, pega o azeite e derrama na cabeça. E Davi foi. Mas Davi não valia nada. Lembre-se que ele foi escolhido pelo coração de Deus para ser um homem de acordo com o coração de Deus. Não é que Davi tinha o coração de Deus nele. Deus escolhe sempre as coisas vis deste mundo e as que não são, para confundir as que são.
E naquele pacto com Davi, ele prometeu uma chave que havia de destrancar o mistério da redenção. Esse Deus é um Deus assim que tem uma condição de... Isso chama-se o Evangelho. O Evangelho é diferente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é diferente da religião. Nós temos batido muito nesse assunto para tentar entender. Religião é o que o homem faz, Evangelho é o que Deus fez em Cristo Jesus. Religião é o esforço do homem para ser aceito. Evangelho é a graça de Deus nos aceitando incondicionalmente. Ele não nos aceita pelas nossas qualificações, mas sim pelo amor de Deus Pai. O que está por trás da aceitação de Deus não é a nossa condição. Você lembra-se que quando Deus chegou a Jerusalém, a Olibá, ele disse que ela estava no sangue, jogada no monturo. Ela era filha de Eteu com Amorreu. Ele disse: mas eu tomei para ti, limpei-te e coloquei a aba da minha veste sobre ti. Tudo isso é mostrando a graça de Deus. Lembram-se daquela história que a gente leu no primeiro dia? É o contexto da cruz, da obra da redenção. Então Deus, no Evangelho de Deus, é Deus agindo no seu povo. Mas por baixo costurava-se a religião, que é o judaísmo, onde o ser humano tenta dirigir Deus. Deus pode até ser coadjuvante, que é o caso da nossa amiga Eva. Lá na frente, quando ela gerou Caim, ela disse assim: adquiri um varão com o auxílio de Deus. Aí você vai verificar: eu orei e Deus fez. Olha, eu sou uma pessoa de muita oração e Deus faz. Quando eu oro, as coisas acontecem. Você diz assim: que bênção, irmão, que maldição, meu irmão. Até a tua oração é fruto da graça de Deus. No dia que você entender isto, você está liberto da tirania, da troca de favores. Deus não vai negociar com você de jeito nenhum. É Ele quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. O judaísmo foi costurado, então, num projeto a partir da construção do templo de judaísmo. Não tem nada a ver com o Evangelho. É uma religião humanista, onde Javé entra como um dos coadjuvantes, mas pode ter outros. Malcom fez parte disto. Astarote fez parte disso. E continua fazendo parte disto. Onde está Astarote? Está na palavra, por exemplo, no inglês, Easter. O que é Easter em inglês? Para aqueles que falam inglês. Páscoa. A festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa, o Easter em inglês? É a Esther, ou Astar, ou Astarote, a deusa dos fenícios que Dona Jezabel colocou no meio de Israel. Toda a simbologia da Páscoa, com ovos, com chocolates, com mais coelhinhos, tudo isto é paganismo do mais sórdido. E nós entramos no comércio, porque Satanás é o pai do comércio. E aí nós entramos nisso aí, fazemos a coisa, e fazemos aquilo tudo, para enganar criancinhas tolas, assim como se engana com Papai Noel e coisas dessa natureza. E nós não queremos a verdade, nós queremos o engano. O engano é bonito, ele é fascinante. Me engana que eu gosto. A religião judaica então se desenvolveu e foi ali fuçando. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pelo último
dos profetas. O último dos profetas é João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto. É Deus clamando no deserto através do último dos profetas. Um profeta que nunca teve nenhum milagre. Um profeta que não tinha nenhuma condição de receber esse título de profeta, no sentido veterotestamentário, no sentido, por exemplo, de Elias, de Eliseu. Ele foi uma voz muito... Ele foi um homem ridículo, uma figura grotesca. E, acima de tudo, ele era o real descendente de Arão e o real sumo sacerdote. Ele era filho de Ana. Ana era das filhas de Arão. Aqueles dois sumos sacerdotes que estavam em Israel naquela ocasião, Anás e Caifás, eram dois picaretas que Herodes havia colocado lá. Nem da tribo de Arão eles eram. Eram dois bandidos que estavam lá ocupando o lugar que seria de João Batista. Mas João Batista ficou no deserto e ele teve o ministério dele. O ministério dele foi este: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque só o sumo sacerdote podia trazer o cordeiro no dia do Yom Kippur para oferecer diante do Senhor. E ele foi o sumo sacerdote. Mas João Batista era ridículo, se metia em assuntos que não devia. E um deles foi entrar pelo legalismo na casa de Herodes. Perdeu a cabeça. Como perde a cabeça todos aqueles que usam do legalismo para tentar resolver os problemas do mundo. Os problemas do mundo terão que ser resolvidos pela graça e não pelo legalismo. E vou dizer mais uma coisa: Jesus não foi visitar João Batista na cadeia. E era o primo dele. Quando ele estava preso e ainda ficou duvidando de que Jesus era o Messias, ele mandou uns emissários lá e disse: vai ver esse meu primo, porque eu acho que ele ficou meio atrabilhado, perdeu a cabeça. Vai ver o que ele está dizendo lá. Se tu és mesmo aquele que viria, ou vamos esperar outro? Aí Jesus diz: vai lá e diga para este cara que os cegos veem, que os coxos andam, que aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Vai lá, conta para ele. Vocês ficam aí com humanismo, às vezes até nesses cuidadinhos com pessoas, massageando o ego e para dizer assim: olha, nós estamos pregando o evangelho. Cuidado com isso. Nós temos que cuidar sim das pessoas e dos pobres, dos necessitados, mas não com essa atitude de chamar a atenção para ministérios, para pessoas que são absolutamente passageiras. Tudo isso tem que ser feito por Cristo, em Cristo, dele, por ele e para ele. E você sai de cena e morre, desaparece e vai embora. E então nós estamos aqui no João Batista como o último. João Batista é um fiasco. Ele é o velho que estava morrendo. Acabou João Batista. Agora começa o novo. Aí os discípulos de João Batista vão perguntar, querendo saber isso. Os discípulos vão querer perguntar por que os discípulos de João Batista jejuavam e por que eles não jejuavam. Vamos para o texto bíblico de Lucas 33. Lucas 33. Lucas 5. Não, Lucas 33. Lucas 5. Vamos começar com 33.
por favor, eu queria que os irmãos, alguém que saiba ler, tenha sido mobralizado e que tenha jantado. Disseram-lhe ele, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuará. Vamos parar um pouquinho aqui. Isso tudo aconteceu na casa de Levi. Jesus foi jantar na casa de Delúbio Soares. Levi era um cobrador de impostos, traidor de Israel, um negociante que vendia a pátria, odiado pelos fariseus, odiado pelos líderes do Sinédrio, e convidou Jesus para ir comer uma buchada de carneiro lá. Aí para o Nordeste serve, não é? Para cá não, aqui deve ter sido uma outra coisa mais, né? Eles comiam muito carneiro, muito. Estavam lá comendo e os fariseus entraram e começaram a fazer umas perguntas para Jesus. Fariseu sempre entra para fazer picuinha e criar problema. Você vai descobrir quem é fariseu na definição daquele irmão lá de Pernambuco, quando perguntaram para eles. Ele é um professor de escola dominical muito simples, e um aluno perguntou: professor, o que significa fariseu e saduceu? Ele disse: fariseu é aqueles que farejavam Jesus, e saduceus é os que saduziam. Os fariseus ficavam farejando Jesus e querendo saduzi-lo. Estes são os contínuos fariseus. E eles chegaram para Jesus para dizer: escuta, os discípulos de João jejuam e fazem orações, e os teus só comem e bebem. Vocês vivem aí, você está agora num banquete aqui, comendo e bebendo? Vou dizer uma coisa, preste atenção, quantos são as pregações de Jesus ao redor da mesa? 70% das pregações de Jesus foi em torno da refeição. E quando não tinha refeição, ele dava um jeito de fazer uma. Por isso ele foi chamado de comilão, e não era bebedor de água, por favor. Nunca na história da humanidade alguém foi chamado de beberrão por beber água. Nem suco de uva. Guarde bem isto. Jesus gostava de vinho. E tanto é que quando ele fez numa festa, fez vinho. Não fez suco de uva, não. Oinos, no grego, é vinho fermentado. Tem uns exegetas que querem fazer com que o vinho vire suco de uva. O que a Bíblia nos proíbe é a embriaguez. Mas Paulo chega a dizer para o seu pupilo: olha, um pouquinho de vinho é bom para as tuas frequentes enfermidades. Não beba água somente. Não é vinho misturado com água, não, meu irmão. Isso é crime, batizar o vinho com água. É vinho puro. Não faça uma desgraça dessa, não. Agora, se você por acaso não tem essa condição,
Assim como tem gente que não nasceu para ser marido de mulher, ele é eunuco, e nasceu assim, a Bíblia diz. Tem outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Assim também tem pessoas que podem beber e pessoas que não podem beber. É um dom pessoal para cada um. Ninguém é obrigado. Você pode fazer o seu voto de nazireu, respeito muito bem, mas você não pode obrigar que os outros façam o mesmo voto. Isto é religião e não evangelho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque aquele que vive em mim é competente para dizer se eu posso ou não posso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.